Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, é um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia. Ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas. Ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, à opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro, a gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Né? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva. Mas, evidentemente, que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, reconhecida internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo? É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. Infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo
ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, setor público, setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com a reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado. Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi o secretário, a Autoridade Climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Mia Couto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidentes das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP, 30, vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para
essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, e todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Tá? Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de auto-salvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente. Que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso. Porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra, o chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, do Instituto FHC, Sim. o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, Sim. pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais Sim. na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública Sim. e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade legal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correta, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente. A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que os governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir
convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, né, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, né? Como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em Terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população em relação à atividade mineradora com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração, que para isso as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, né? A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo de fato esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, e sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, né, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte? Primeira imagem, o que é isso aqui? É um copo d'água. Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas vulcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada.
Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPES, que é um instituto muito bacana do Bério Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer, né, com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100. Sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano, fazendo churrasco para 25 mil pessoas, disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também no Rio, acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precise melhorar, e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social. A população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fontes, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então, nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração, sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né, da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai. Por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA. Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos que compõem a cidadania e da parte dos cidadãos, também reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país.
E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa. Uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.